Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é mostrar o que entendemos por afinidades eletivas. O tema é de interesse não só para professores, principalmente professores de línguas, mas também para profissionais de outras áreas, interessados em criar uma cultura de paz em seu ambiente, seja o ambiente de trabalho, de estudo ou de lazer. Vamos lá! O termo afinidades eletivas vem dos alquimistas da Idade Média e significava a força que produzia a fusão íntima entre dois elementos, gerando uma nova substância. A nova substância mais procurada pelos alquimistas era o ouro. Uma das receitas tinha como ingredientes principais gema de ovo e prata. Esses ingredientes eram submetidos a um longo processo de queimas, fervuras e destilações até supostamente chegar ao precioso metal, que surgiria de uma reação entre o ovo e a prata. Felizmente, para os que gostam de omelete, a experiência nunca deu certo. E a omelete, ou qualquer outra receita à base de ovo, está salva. O conceito de afinidade eletiva foi mais tarde aproveitado por Goethe em seu romance famoso que se intitulava justamente As Afinidades Eletivas. Goethe não estava interessado em fundir o ovo com a prata, mas em mostrar a união das almas que se dá pela escolha de determinadas afinidades. A contribuição maior de Goethe, e que me interessa aqui para demonstrar minha tese, é que a fusão entre as pessoas se dá em duas etapas. Num primeiro momento, há uma ruptura dos laços anteriores, seguido pela criação de novos laços. A quem interessar possa, a experiência das afinidades eletivas em Goethe não deu certo e o romance termina em tragédia. Mas o fascínio pelas afinidades eletivas continua. Depois dos alquimistas da Idade Média, depois de Goethe na literatura romântica, é a vez da sociologia, com Weber. Para Weber, a afinidade eletiva é um processo recíproco entre duas formas culturais que entram em convergência ativa. Exemplos de formas culturais podem ser a religião católica, protestante, espírita, uma orientação política, esquerda, direita, centro, um comportamento econômico, capitalismo, socialismo, etc. Convergência ativa é um encontro de forças que produz uma reação que tem como resultado a emergência de uma nova realidade. Voltemos a Weber para explicar isso melhor. Para ele, a religião protestante defendia, entre outros aspectos, a importância de economizar dinheiro hoje para não faltar comida amanhã. Essa valorização da poupança na perspectiva religiosa era também uma característica do capitalismo. Existe aí, então, um ponto de convergência entre o sistema cultural religião e o sistema cultural capitalismo. Não é uma conexão em que tudo converge, é apenas um ponto de contato entre um sistema e outro, mas suficientemente amplo para produzir uma reação que se expande pelos dois sistemas, capaz de criar um terceiro, a sociedade afluente, caracterizada pela abundância de bens de consumo. Também não faltaram críticas à proposta de Weber. Outros autores, principalmente os de origem católica, afirmavam que o apego aos bens materiais se transformava em uma jaula de aço.
Essa jaula de aço não só pesava sobre os ombros, mas era também impossível de ser descartada, tornando a pessoa apegada aos bens que possuía e hostil à ética da fraternidade. A visão inicial positiva de Weber sobre a civilização ocidental tem uma virada pessimista. Segundo o próprio Weber, o futuro da humanidade não é a florada do verão que nos espera, mas a noite polar, glacial, sombria e rude. Ah, professor, o senhor me traz uma proposta que não funcionou na Idade Média, virou tragédia no romance de Goethe e cria pessimismo na sociologia. Tem dó. Calma, Frederico. Eu tenho um objetivo maior aqui: criar uma cultura de paz com base no conceito de paz atuante de Galtung. Voltemos a Goethe. Vejamos um exemplo de ruptura que precisamos fazer ou ligações perigosas que devemos evitar. Vou me ater aqui, como exemplo, à questão do nacionalismo, já descrito por Einstein como uma doença infantil, o sarampo da humanidade, nas suas palavras. E tem mais. De acordo com Samuel Johnson, o patriotismo é o último refúgio do canalha. Note que Johnson não está falando de amor real à pátria, mas do canalha que usa a pátria como um manto para cobertar os próprios interesses. Para demonstrar esta perspectiva, vou trazer aqui 3 exemplos recentes da história. O primeiro vem da Alemanha nazista de Adolf Hitler, cujo lema era Deutschland über alles, ou seja, a Alemanha acima de tudo. O segundo exemplo vem dos Estados Unidos com Donald Trump, America First, primeiro a América. E o terceiro do Brasil, com o bordão Brasil acima de tudo. Coincidentemente, tradução literal do lema da Alemanha nazista. A pergunta é: por que criar um laço com a postura nacionalista seria uma ligação perigosa? A resposta é bem simples, porque leva à violência. Para resumir essa perspectiva, vou ler calmamente uma citação do filósofo indiano Krishnamurti, que diz exatamente o seguinte: quando você chama a si mesmo de indiano, muçulmano, cristão ou europeu, você está sendo violento. Você entende por que está sendo violento? Você está se separando do resto da humanidade. Você se separa por religião, por nacionalismo, por tradição. Isso gera violência. O desejo de paz é provavelmente um dos sentimentos mais fortes da humanidade. E um dos motivos para se tentar criar afinidades eletivas com quem está distante de nós, às vezes até em outras culturas ou nacionalidades. Os usos que algumas pessoas fazem dos conceitos de nacionalismo e principalmente de patriotismo podem ser uma ameaça para desenvolver essas afinidades eletivas. Felizmente, não estamos sozinhos. Temos pessoas de diferentes lugares e épocas que podem nos ajudar aqui. Vejamos alguns exemplos. Guy de Maupassant, escritor francês do século XIX. O patriotismo é o ovo das guerras. Oliver Stone, cineasta americano contemporâneo. Nacionalismo e patriotismo são 2 das forças mais maléficas que conhecemos neste século, causando mais mortes e guerras. Erich Fromm, psicanalista alemão do século XX. O nacionalismo é a nossa forma de incesto. Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou pela sua religião. Mahatma Gandhi: sou hindu, muçulmano, cristão,
judeu e budista. John Lennon, cantor e compositor britânico, fundador dos Beatles. Imagine there's no countries, nothing to kill or die for. Por hoje é isso. Se você gostou, dê um like e compartilhe. Se não estiver inscrito, se inscreva. Muito obrigado pela sua atenção.